1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 13, nos diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Busquemos mais uma vez a Deus com uma oração. Pai, ainda na tua presença, em concordância com a oração do nosso irmão Cleiton, nós pedimos ao Senhor que ajude-nos nesta manhã, para que compreendamos a tua palavra, entendamos o que o Senhor tem a dizer a nós a respeito do amor, que sejamos edificados pela tua palavra, e não apenas compreendamos, ó Deus, intelectualmente, mas que guardemos a tua palavra em nosso coração para praticar aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Assim nós oramos em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre por que o amor é o caminho mais excelente. Quero falar nesta manhã por que o amor é o caminho mais excelente. E o meu desejo, a minha oração, que você saia daqui nesta manhã entendendo a importância de praticar o amor que é mostrado a nós nas Escrituras. Que você saia daqui entendendo nessa manhã a importância de praticar o amor que nos é mostrado nas Escrituras. Então eu quero falar sobre por que o amor é o caminho mais excelente. E é bem provável que você já tenha ouvido sobre essa passagem de 1 Coríntios capítulo 13 em casamentos. É muito comum nós ouvirmos essa passagem de 1 Coríntios em casamento. No entanto, irmãos, essa passagem de 1 Coríntios não fala de amor conjugal. Nessa passagem de Paulo aos irmãos de Corinto, Paulo não fala sobre o amor conjugal entre o marido e a esposa. Nessa carta, nesse capítulo, o objetivo de Paulo, de forma geral, a escrever a carta aos Coríntios, é para exortar os irmãos, é para corrigir os irmãos a respeito de imoralidades, para corrigir os irmãos a respeito de divisões que havia surgido entre eles. E especificamente aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo vai lembrar os irmãos de Coríntios sobre o papel fundamental do amor, o papel fundamental do amor na vida cristã. Então Paulo escreve especificamente 1 Coríntios capítulo 13 para lembrar a esses irmãos de Coríntios do papel do amor. E aqui, queridos irmãos, Paulo não retrata o amor como um sentimento. Paulo não retrata aqui para nós o amor como um sentimento que passa, mas ele nos mostra que o amor ele deve ser uma atitude perpétua.
não apenas um sentimento, mas o amor é demonstrado como uma atitude. Portanto, nessa manhã, nós veremos 3 lições que nós podemos aprender porque o amor é o caminho mais excelente. É isso que nós veremos nessa manhã, porque o amor é o caminho mais excelente. E a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto, o amor é o caminho mais excelente, porque o amor é a razão de todo dom. O amor é o caminho mais excelente, porque ele é a razão de todo dom. Isso nós podemos ver dos versículos 1 ao 3. E de acordo com os versículos 1 ao 3, podemos ver que o amor é o amor que traz significado para todo dom, para todo dom. E Paulo vai mostrar que sem amor, todo dom é um som vazio. Sem amor, todo dom é um som vazio. E uma vez que nós conhecemos o contexto dessa carta de 1 Coríntios, sabemos como eram os irmãos da cidade de Corinto, sabemos que estes eram os irmãos que privilegiavam os dons espirituais. Eles privilegiavam os seus dons. E Paulo destaca então a supremacia do amor em relação aos dons espirituais. Mais importante do que os dons é o amor. Mais importante de qualquer ofício é o amor. E nós podemos ver aqui, meus irmãos, que Paulo fala sobre três cenários hipotéticos usando o termo ainda que. Paulo vai nos falar sobre 3 cenários hipotéticos. O primeiro cenário hipotético está aí no versículo 1. Veja o que o apóstolo Paulo disse. O primeiro cenário hipotético. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então veja que Paulo fala sobre a possibilidade de falar todas as línguas da raça humana. Ele fala sobre a possibilidade de falar uma língua angelical. Paulo fala sobre essa possibilidade de falar todos os idiomas conhecidos e fala sobre a possibilidade de falar uma língua celestial. Mas ele mostra que ainda que ele falasse, ainda que ele conhecesse todas as línguas, ainda que ele conhecesse todo o dialeto celestial, mas se ele não tivesse amor, ele seria apenas como um latão. Essa é a ideia. Ele seria apenas como um latão de menor valor que apenas faz barulhos. Ou como um prato usado em instrumentos que apenas faz um som alto, mas saem apenas ruídos. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. O segundo cenário hipotético está no versículo 2. O texto segue dizendo: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então veja que Paulo está dizendo mais uma vez, se ele tivesse tamanha fé, se ele tivesse tamanha possibilidade, ainda que ele dissesse, pão de açúcar, saia do Rio de Janeiro e venha para São Paulo, ainda que ele tivesse tamanha fé, se ele não tivesse amor, ele nada seria. Ele nada seria. E o terceiro e último cenário hipotético está no versículo 3. Ele diz: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então veja que Paulo fala sobre a possibilidade de possuir uma disposição de caridade e de abnegação. Ainda que ele tenha tamanha possibilidade de distribuir todo o alimento entre todos os pobres, ainda que ele tenha tamanha disposição de entregar o seu corpo para ser martirizado, para ser queimado, mas se ele não tiver amor, de nada aproveitará, de nada aproveitará. Se ele não tiver amor, entregar os bens aos pobres, entregar o seu corpo para ser queimado, nada será aproveitado, nem mesmo nesta vida, nem na vida por vir. De nada me aproveitará. Todos nós conhecemos um homem chamado Pablo Escobar. Pablo Escobar foi um narcotraficante colombiano. Ele foi chefe do cartel de Medellín. Era uma organização criminosa sustentada pelo dinheiro do tráfico e responsável
Pablo Escobar foi responsável por pelo menos 80% do fornecimento de drogas ilícitas em todo o mundo. Em todo o mundo. Isso nos anos 80 e 90. E muitos dizem que a estimativa, a fortuna acumulada por Pablo Escobar chega a 30 bilhões de dólares. Tudo fruto de drogas ilícitas. Mas mesmo envolvido em atividades ilícitas, Pablo Escobar, ele fazia o papel de homem do povo. Ele era conhecido como o homem do povo. Ele financiou o desenvolvimento de subúrbios, de Medellín. Ele ajudou na construção de conjuntos residenciais. Pablo Escobar também auxiliou a construção de campos de futebol. Pablo Escobar, ele fazia a distribuição de dinheiros para os pobres e para a população. Contudo, irmãos, as suas boas ações eram motivadas pelo desejo de poder e a sua idolatria pessoal. As suas boas ações não eram motivadas pelo verdadeiro amor. As suas ações eram motivadas pelo seu desejo de ser conhecido, de ser influência e de angariar mais dinheiro, fruto das suas atividades ilegais. Portanto, irmãos, veja que, de acordo com Paulo, o amor é a razão e o que dá sentido a todo dom e ofício, seja ele dentro ou fora da igreja. É o amor que dá sentido. E se você tem priorizado apenas os dons espirituais e não o amor, existe alguma coisa errada com você. Nós precisamos priorizar acima dos dons o amor, porque sem amor, todos os nossos dons, todos os nossos ofícios, todo o nosso conhecimento, todo o nosso altruísmo, de nada valem, de nada valem. Mas como nós podemos ver aqui, de acordo com o apóstolo Paulo, o amor é quem edifica todos os nossos dons. O amor é o que edifica todos os nossos ofícios. É o amor. Que você seja cheio de dons espirituais. Esse é o meu desejo, que você seja um homem e uma mulher cheio de dons espirituais. Que você seja um homem e uma mulher cheio de conhecimento de Deus. Que você seja um homem e uma mulher de altruísmo. Ajude os necessitados, os pobres, mas faça em amor. Faça em amor. Exerça em amor. Porque sem amor, de nada nós aproveitaremos. De modo que, irmãos, nós podemos ver que a segunda lição que o texto nos mostra, o amor é o caminho mais excelente, porque o amor é a razão de toda virtude. O amor é o caminho mais excelente, porque é a razão de toda virtude. Isso nós podemos ver dos versículos 4 ao 7. E de acordo com os versículos 4 a 7, podemos ver que é o amor quem traz significado para toda virtude. Mas o que é virtude? O que é virtude? Dentre os vários significados, a virtude ela pode ser classificada como a prática do bem. Virtude pode ser classificada como a prática do bem. E de acordo com o apóstolo Paulo, sem amor, toda virtude não passa de moralismo. Sem amor, toda virtude, toda a prática do bem não passa de moralismo. E nesse sentido aqui, dos versículos 4 a 7, Paulo passa a descrever para nós, então, o amor como uma pessoa. Ele vai descrever aqui para nós o amor como uma pessoa. Ele vai descrever o que o amor é, o que o amor não faz e o que o amor faz. O que o amor é, o que o amor não faz e o que o amor faz. Então veja que, em primeiro lugar, Paulo destaca o que o amor é. Veja comigo a partir do versículo 4. O amor é paciente. O amor é benigno. Então veja que, de acordo com Paulo, com o apóstolo Paulo, o amor ele é longânimo. O amor ele é lento para ser despertado para o mal. O amor é longânimo. O amor não se ira facilmente, mas o amor é longânimo. O amor ele suporta pacientemente a provação. O amor é gentil, ou seja, o amor não busca ser útil ou prestativo, buscando apenas as suas necessidades, mas as necessidades do outro. O amor é longânimo. Em segundo lugar, Paulo destaca o que o amor não é. Nós vimos o que o amor é. Ele é longânimo, ele é benigno. Mas agora Paulo vai dizer o que o amor não é. Veja comigo, o texto segue dizendo, ainda no versículo 4, até o versículo 6.
O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então veja que, de acordo com Paulo, o amor, ele não é ciumento, o amor não é arrogante, o amor, ele não é egocêntrico, o amor, ele não age ou não se comporta de forma inadequada ou desonrosa. O amor, ele não é de si para si. O amor não busca apenas o que é seu. O amor não se irrita. O amor não leva em consideração aquilo que é prejudicial. Ou seja, o amor não contabiliza as ofensas. Você já viu pessoas que têm uma lista de ofensas? Naquele dia você fez isso comigo, naquele dia você falou isso comigo, naquele dia você agiu assim comigo, naquele dia você... Uma lista. O amor não contabiliza as ofensas, não contabiliza. E o amor, ele não sente prazer com a ilicitude, mas o amor, ele parabeniza o que é verdade como um todo. E em terceiro lugar, Paulo passa a dizer o que o amor faz. Nós vimos o que o amor é, o que o amor não é, e agora Paulo passa a dizer o que o amor faz. Acompanhe comigo a partir do versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então veja que, de acordo com Paulo, a ideia aqui é que o amor a tudo protege, a tudo protege. A ideia é como se fosse uma casa telhada, que protege quem está dentro das tempestades, da chuva, do sol. O amor a tudo protege. O amor a tudo acredita. E tudo acredita aqui não é uma credulidade infantil, uma credulidade ingênua, mas o amor, ele tem uma confiança fundamental no seu próximo. O amor tem uma confiança fundamental no seu irmão, E o amor a tudo resiste. Uma professora de ciências do terceiro ano pediu para que um de seus alunos descrevesse o que é o sal. Ela pediu para que Joãozinho descrevesse, diga para nós o que é o sal. Agora imagine, irmãos, uma criança do terceiro ano tentando descrever o que é o sal. Então Joãozinho, ele começou bem, sal é... Ele até que começou, mas depois ele parou. E ele tentou até descrever de novo. Ele disse, o sal você sabe, o sal ele é... Até que finalmente Joãozinho ele disse, o sal é o que faz com que as batatas fritas tenham um gosto ruim quando você não as polvilha. Em outras palavras, Joãozinho está dizendo que o sal é aquilo que dá sabor à batata frita. Você já tentou comer batata frita sem sal? Com sal ela tem um gosto totalmente diferente. E muitos alimentos são assim. Para quem cozinha sabe que muitos alimentos necessitam de um ingrediente-chave. E sem aquele ingrediente, sem aquele tempero, aquele alimento perde o seu sabor. E, meus irmãos, assim é a vida cristã. O elemento essencial da vida cristã é o amor. Este é o elemento essencial da vida cristã, o amor. Portanto, veja que, de acordo com Paulo, o amor é o que dá sentido a toda virtude. É o que dá sentido a toda a prática do bem. É o amor. Os irmãos de Corinto, eles eram impacientes uns para com os outros. Eles processavam uns aos outros, mas eles toleravam pecados no meio da igreja. Toleravam pecados, faziam vistas grossas, porque não tinham amor uns para com os outros. Não tinham. Mas em oposição à impaciência, à inveja, ao egoísmo, à desconfiança, Paulo demonstra que o amor é gentil, o amor não é ciumento, o amor tudo protege, a tudo suporta. E veja, meus irmãos, que aqui nós não temos, Paulo não faz para nós uma dissertação metódica sobre o amor, mas aqui Paulo nos faz a descrição da prática do amor. Ele não faz uma dissertação do que é o amor, mas ele nos mostra o que é o amor. E o amor é a benevolência, é a bondade em ação.
É isso que Paulo nos mostra. E por isso, meu irmão, você precisa praticar a longanimidade com amor. Você precisa praticar a longanimidade com amor, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É isso que a Bíblia nos mostra, que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4, versículo 2. Você precisa agir com generosidade, sem esperar nada em troca. Não tenha inveja das conquistas alheias, antes alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos capítulo 12, versículo 15. Você, como servo de Deus, como servo do Senhor, você precisa praticar a humildade, mas uma humildade em amor. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Você precisa perdoar em amor. Acima de tudo, porém, entende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. O amor, portanto, não é um sentimento, mas é a bondade em ação. Busque a santidade em amor. Não se alegre com a injustiça, não se alegre com o pecado, mas alegre-se com a verdade. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Efésios capítulo 5, versículo 11. Então veja, irmãos, que em tudo isso nós devemos fazer em amor. Tudo isso nós devemos perseverar na prática do amor. Porque qualquer virtude, qualquer prática do bem, sem amor, não haverá aproveitamento, nem mesmo nessa vida, nem na vida por vir. De modo que, irmãos, a terceira e a última lição que nós podemos aprender nesse texto, o amor é o caminho mais excelente, porque o amor é a razão de toda revelação. O amor é o caminho mais excelente, porque o amor é a razão de toda revelação. Nós vimos que o amor é a razão de todo dom, o amor é a razão de toda virtude. E agora Paulo passa a dizer a nós que o amor é a razão de toda revelação. Isso nós podemos ver dos versículos 8 ao 13. Então, por fim, de acordo com os versículos 8 a 13, podemos ver a descrição da natureza do amor. Agora Paulo vai dizer a nós qual é a natureza do amor. E aqui, irmãos, eu vou precisar de gastar um pouco mais de tempo e eu vou pedir aos irmãos que gentilmente redobrem a atenção. Aqui nós dedicaremos um pouco mais de tempo, então eu peço para que os irmãos redobrem a sua atenção a partir deste terceiro ponto. Então veja que, de acordo com Paulo, com o apóstolo Paulo, a natureza do amor, ela é eterna. Então, e nesse sentido, o amor é o que traz significado para toda a revelação. Se o amor ele é eterno, é ele quem traz significado para toda revelação. Sem o amor, nós veremos que toda a revelação ela estará incompleta. Sem amor, a revelação estará incompleta. Veja que o texto segue dizendo no versículo 8: o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo a nós que o amor ele é infalível. O amor ele é eterno. O amor não acaba. O amor ele não termina. O amor não falha. Mas o texto ainda continua dizendo no versículo 8: mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Agora veja, irmãos, que Paulo passa a enfatizar os dons de profecia, os dons de línguas e os dons de conhecimento. Mas Paulo vai mostrar a nós que, em oposição ao amor, que é eterno, que não falha, os dons passam, os dons cessam, os dons não continuam. Os dons, eles servem a um propósito por um tempo, mas eles finalmente serão cumpridos. Os dons servem apenas para um propósito, mas haverá um tempo em que os dons não serão mais necessários. Apenas o amor será eterno. Então veja, irmãos, que Paulo mostra a nós a natureza permanente do amor e a natureza transitória
dos dons espirituais. Paulo está dizendo, por que vocês privilegiam os dons? Eles vão passar, eles vão cessar, mas o amor, ele é eterno. Ele então continua dizendo no versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Veja que agora Paulo conclui seu argumento aqui nesse texto, o seu argumento no versículo 8, ele conclui seu argumento no versículo 8, explicando por que os dons desaparecem, explicando por que os dons passam. Isso ele mostra porque todos os nossos dons de profetizar, o dom de conhecimento, nós temos em porção, nós o temos em partes. Nós falamos das verdades divinas, nós falamos das verdades de Deus em porções. Nós profetizamos, nós conhecemos em partes. Nós não conhecemos o completo. Mas quando vier o que é perfeito, quando vier o que é maduro, quando vier o que é perfeito, nós não precisaremos de profecias, nós não precisaremos de línguas, nós não precisaremos de conhecimento. Quando o perfeito se manifestar, nós não precisaremos mais de dons, nós não precisaremos mais de línguas, nós não precisaremos mais de conhecimento. E veja que isso está de acordo com o versículo 10. Veja o que ele diz no versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então veja que quando o perfeito se manifestar, aquilo que nós conhecemos em parte será completamente aniquilado. Mas o que é aqui, irmãos, essa completude? O que é essa perfeição, de acordo com o apóstolo Paulo, aqui no versículo 10? O que é essa completude? O pastor e reformador de Genebra, João Calvino, ele vai dizer que nós não podemos relacionar nenhuma dessa completude, nenhuma dessa perfeição a nada do tempo presente. Nós não podemos relacionar essa perfeição a nada do tempo presente, mas esse estado de completude, esse estado de perfeição está relacionado com a vida futura. Não está relacionado a nada no tempo presente. Essa completude e perfeição é a revelação, é o estado eterno dos crentes, é o estado eterno daqueles que foram salvos, quando o perfeito se manifestar. Mas ele continua dizendo no versículo 11, ele vai usar uma ilustração para explicar a nós essa natureza transitória dos dons e a permanência do amor. Ele diz no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias. Desisti das coisas próprias de menino. Muitos dizem que Paulo fala de si mesmo aqui, mas aqui nós podemos entender que Paulo está fazendo uma ilustração. Aqui Paulo usa uma ilustração de uma criança imatura. Uma criança imatura fala de forma imatura, ela tem uma mentalidade imatura e ela decide de forma imatura. Então ele usa essa ilustração de uma criança imatura. Mas chega um momento que essa criança imatura passa ao tempo da maturidade. Ela deixa de ser criança e passa a ser adulta. Então ela deixa as coisas de menino. Mas o que Paulo ele quer dizer com isso? Paulo está dizendo a nós, irmãos, que nós como igreja, a igreja militante, nós temos o conhecimento imperfeito, nós temos um conhecimento imaturo das verdades de Deus. Nós ainda não temos o conhecimento perfeito. Por isso nós precisamos de profecias, por isso nós precisamos de conhecimento, por isso nós precisamos de línguas, porque nós temos o conhecimento imperfeito. Mas quando o perfeito se manifestar, a igreja militante deixará de ser imatura. A igreja militante deixará de ser imatura e ela passará a ser uma igreja madura. Veja o que ele diz a partir do versículo 12. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Aqui, meus irmãos, no versículo 12, nós temos a aplicação do versículo 11, sobre a ilustração da criança. Paulo está dizendo que uma vez que no presente momento percebemos a realidade, uma vez que nós vemos a realidade através de um metal polido, e aqui esse espelho nem se compara ao espelho que você tem em casa. O espelho que nós temos em casa, nós conseguimos nos enxergar perfeitamente. Nós olhamos e vemos a imperfeição do nosso rosto. Mas esse metal polido que Paulo usa aqui, esse espelho, é um metal polido, onde
nós conseguimos ver apenas silhuetas, nós conseguimos ver apenas pequenos detalhes. E é assim que nós vemos a realidade. Nós vemos a realidade de forma obscura. Nós não conseguimos compreender a realidade. São muitas dúvidas, são muitas perguntas. Nós não conseguimos ver a realidade. Nós enxergamos a realidade de forma enigmática, de forma imperfeita. Mas haverá um tempo em que nós o conheceremos como ele realmente é. Haverá um tempo que nós não precisaremos mais de seminários teológicos. Haverá um tempo que nós não precisaremos mais de faculdades de teologia. Haverá um tempo que nós não precisaremos mais de pastores e de mestres expondo as Escrituras. Haverá um tempo que nós não precisaremos mais de escola bíblica dominical. Haverá um tempo que nós não precisaremos mais de livros e mais livros de teologia. Porque quando o perfeito se manifestar, nós o veremos como ele realmente é. Quando o perfeito se manifestar, nós o conheceremos. Assim como ele o conhece, assim nós também o conheceremos. Nós o veremos face a face. Nós veremos o seu semblante verdadeiro. Nós veremos o seu semblante verdadeiro. Portanto, irmãos, assim sendo, o texto ele termina dizendo no versículo de número 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Então veja que Paulo está dizendo que apesar de tudo, apesar de haver um momento em que o perfeito irá se manifestar, ainda assim no presente momento nós precisamos da fé, ainda assim no presente momento nós precisamos da confiança, e ainda assim no presente momento nós precisamos do amor. Ainda assim nós precisamos. Contudo, ele vai dizer aos irmãos que de todos estes, a fé e a esperança, de todos estes, o amor é o maior. De todos estes, o amor é o maior. O mais poderoso desses três é o amor. Portanto, irmãos, veja que de acordo com o apóstolo Paulo, o amor é o que dá sentido a toda a revelação. O amor é a razão de toda revelação. Ainda que as profecias acabem, ainda que as línguas cessem, ainda que todo conhecimento passe, o amor, ele vai permanecer. O amor, ele vai permanecer. Ainda que no presente momento você tenha uma compreensão limitada da verdade, ainda que no presente momento você tenha muitas dúvidas, muitas perguntas, ainda que você não entenda muita coisa, saiba que o amor, ele há de permanecer. O amor há de permanecer. Mas veja, irmãos, por que o amor, ele é o mais poderoso dos três? Nós ouvimos falar sobre isso, que o amor, ele é o mais poderoso. Por que, irmãos, o amor, ele é o mais poderoso? Porque a fé e a esperança, agora nós temos fé e nós temos esperança. Mas na revelação, a fé e a esperança não serão mais necessários para você. A fé e a esperança não será mais necessário. Porque quando chegar aquele glorioso momento, a fé e a esperança terão cumprido o seu papel. Porque a fé e a esperança é o que te leva a aguardar a revelação. A fé e a esperança é o que te leva a aguardar a vinda do seu Senhor. Mas quando Ele vier, você não precisará mais de fé, você não precisará mais de esperança. É isso que o autor aos Hebreus, ele vai falar a respeito da fé no capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Agora, quando o perfeito se manifestar, nós não precisaremos mais dessa fé, porque nós estaremos diante daquele a quem nós tanto aguardamos. Mas por isso o amor é o mais poderoso, porque a única coisa que estará entre você e Deus, a única coisa que estará entre você e o seu irmão é o amor. Por isso o amor é o caminho mais excelente. A única coisa que estará entre nós e o nosso Deus na eternidade é o amor. Nada mais estará entre nós e o nosso Deus a não ser o amor. Nada mais estará entre você e o seu irmão na eternidade a não ser o amor. Por isso, meus irmãos, o amor, ele é o caminho mais excelente. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que, veja que Paulo mostra a nós que o amor, ele não é simplesmente um relacionamento conjugal. Ele não é apenas um amor conjugal do marido para com a sua esposa. Ainda que, irmãos, de fato, nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento com o próximo, tais características precisam se manifestar. Mas veja que
Muitas vezes e de muitas maneiras, nós tropeçamos em algumas dessas características. Muitas vezes em nossos relacionamentos, nós temos ciúmes. Muitas vezes em nossos relacionamentos, nós não temos a proteção devida, não temos paciência, não temos longanimidade, não temos bondade. E por isso esse amor, ele não pode ser simplesmente descrito como o meu amor para com minha esposa. Mas esse amor aqui que Paulo nos mostra, esse amor, ele é fruto do Espírito Santo. O amor aqui não é um sentimento. Eu não perdoei, eu não perdoo porque eu não senti, eu não sinto de perdoar. Muitas vezes nós relacionamos o amor com sentimento, mas Paulo mostra a nós que o amor, ele é fruto do Espírito. Isso nós podemos ver em Gálatas capítulo 5. O amor é fruto do Espírito. O amor não é um dom, o amor é fruto do Espírito. E por amor não ser um dom, não simplesmente o pastor, o presbítero, o seminarista, o diácono, não somente estes precisam manifestar o amor, mas toda a igreja precisa manifestar o amor, porque o amor não é um dom, o amor é fruto do Espírito Santo. O amor é fruto do Espírito Santo. Assim sendo, irmãos, todos nós precisamos manifestar o fruto do amor. Todos nós precisamos manifestar o fruto do amor. E por fim, para encerrar, nós não podemos nos esquecer, como Paulo nos mostra, que o amor é uma pessoa. O amor, ele é uma pessoa. O amor é uma pessoa. E de acordo com 1 João capítulo 4, Deus é amor. Deus é amor. E nós vimos o amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus. Nós vimos o amor de Deus na pessoa de Jesus. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós podemos ver que Jesus falou como ninguém jamais falou. Ele não falou palavras vazias, mas ensinou palavra de graça e de verdade e de vida. Jesus, ele não apenas profetizou, mas Jesus é o cumprimento da profecia. Jesus não agia com base na fé que nós possuímos, mas Jesus agia com base no seu relacionamento genuíno com Deus Pai. Jesus, ele não apenas distribuiu bens entre os pobres, mas Jesus deu a si mesmo como oferta pelo pecado. Jesus é paciente, Jesus é benigno, Jesus não é ciumento, mas Jesus ele é zeloso para com seu povo. Jesus não é arrogante, Jesus não agiu de forma inconveniente, Jesus não buscou os seus próprios interesses, mas Jesus buscou o interesse da vontade do Pai. Jesus ele não levou em conta o mal que praticamos, mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus ele não se regozija com a ilicitude, mas ele alegra-se com a verdade. Jesus é o bom pastor que protege e que dá a vida pelas ovelhas. Jesus, meus irmãos, é a revelação completa de toda a verdade. Ele é o perfeito. Ele é o perfeito. E por isso, se você entregar a sua vida verdadeiramente a Ele, se você crer em seu coração e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, na revelação, quando a glória de Deus se manifestar, quando o perfeito se manifestar, nós estaremos na sua presença e o veremos face a face. Nós veremos a sua glória, o seu poder, a sua majestade, como ela realmente é. Meus irmãos, portanto, que nós manifestemos esse dom, manifestemos esse fruto do amor entre os nossos irmãos, na nossa casa e para com o nosso próximo. Porque o amor ele é suficiente acima de todas as coisas. E acima de tudo, entenda que o amor é o caminho mais excelente, porque o amor é Jesus. Porque Jesus é o amor.